Quando é que o luto dá lugar à melancolia? Quando o sujeito... O que é a melancolia para o Freud? Quando o sujeito se recusa a abandonar o objeto imaginariamente. E essa aqui, quando eu li, eu falei, cara, agora não vou agredir porque eu sou um cara educado, né, formado na PUC, de Minas Gerais, amigo da Didi, amigo de tia Beth, mas aqui bateu porque, como a gente conversou ali, eu me separei recentemente, né, nunca nos relacionamos tão intensamente com uma pessoa como quando acabamos de nos separar dela. Você não precisa me bater porque a vida já me bateu. Então, assim, já... É isso, né? Porque quando você se separa, você está vivendo um processo subjetivo, embora de separação, é um processo de intensidade enorme em relação ao outro, né? Uhum. Que é o que a psicanálise chama de trabalho de luto, né? Sim. Não à toa trabalho de luto. Eu tô em luto. É verdade. Aquilo te mobiliza muito, né? No seu caso, foram mais de 30 anos de casamento, né? Então, pô, é impossível você sair de um casamento dessa natureza sem se rasgar todo, né? Assim, você traz boa parte do outro e cara, você viveu mais de 30 anos com alguém. O que isso significa em termos do jargão psicanalítico, de economia pulsional? Isso significa que a sua libido, ela está atravessada por aquela pessoa com quem você conviveu, assim, durante décadas. Durante décadas, o seu desejo, os seus hábitos, os seus comportamentos, eles estavam mediados por aquela pessoa, né? Uhum. Você retira aquela pessoa, então, para onde é que vai a libido? Uhum. Né? Então, o trabalho de luto é isso. O trabalho de luto é o seu desejo reaprendendo a encontrar outros objetos com os quais se relacionar, porque ele se relacionava intensamente com aquele objeto, aquele objeto saiu, e agora? Né? Só que tem um momento ali que é muito difícil, porque o desejo está acostumado a ir para aquilo. Sim. Então você sente saudade, muita gente volta. Por quê? Porque o desejo volta. Sim. O negócio é abandonar um cachorro. O cachorro vai voltar para casa, entendeu? Sim. O luto bem sucedido é o luto que consegue substituir o antigo objeto por novos objetos. Isso é um luto bem sucedido, né? Quando é que o luto dá lugar à melancolia? Quando o sujeito... O que é a melancolia para o Freud? É quando o sujeito se recusa a abandonar o objeto imaginariamente. Porque isso é mais forte, eu acho, quando se trata de morte. Pois isso me interessa. Repete, por favor, quando o sujeito... Você vai entender. Se você perdeu seu pai, por exemplo, ou... Eu detesto falar isso, assim. Eu falo isso, eu fico imediatamente emocionado. Mas eu acho que o pior acontecimento que alguém pode sofrer é perder um filho. Cara, eu entrevistei uma pessoa que perdeu um filho, cara. Então, eu chorei na hora, cara. Bicho, você já emocionou assim, e eu também. Eu posso passar por tudo na vida. A única coisa que eu não posso passar é isso. Então eu entendo, por exemplo, como deve ser difícil você fazer um trabalho de luto com a morte de um filho. Porque você não quer abandonar o filho na sua cabeça. E para você continuar vivendo, em alguma medida, você tem que abrir mão daquilo, para o seu desejo voltar a se relacionar com o mundo, né? Então tem muita gente que melancoliza. O que é a melancolia? A melancolia é a recusa a abandonar o objeto na sua cabeça. Então você fica vivendo como um fantasma. Sim. Por isso que a melancolia, quando você olha uma pessoa melancólica, né? O melancólico, ele tem esse caráter meio etéreo. Ele não pisa firme no chão. Entendeu? Porque ele é como se ele tivesse perdido a conexão firme com a realidade. Ele está com uma conexão muito forte com alguma coisa que não existe mais. Chico, deixa eu te fazer uma pergunta mais hip hop, mais rua, mais direta, mais crua, mais... Você tem medo, cara. Eu sei que você pensa sobre isso, você escreve sobre isso. Mas de uma forma mais
assim, crua mesmo, você tem medo. Você acabou de se emocionar falando, né, dessa possibilidade. Quebrar uma linearidade que a gente é educado é terrível, né? Eu tenho que ir, eu quase que assim, eu exijo que eu vá primeiro que meus filhos, né? É uma exigência que eu faço perante tudo que eu vi. Você tem esse medo? Cara, o medo não é um afeto forte na minha vida, assim. Eu posso sentir medo eventualmente, né? Mas assim, eu tenho alguns afetos que são afetos estruturantes na minha vida. O amor é um afeto muito estruturante na minha vida. A alegria é um afeto estruturante na minha vida. Infelizmente, a ansiedade é um afeto muito estruturante na minha vida. Esse é do afeto da família triste. Já que a gente está conversando sobre filosofia, tem esse grande filósofo do século XVII, que é o Baruch Spinoza, que tem esse livro chamado Ética, que é um livraço, assim, um dos grandes livros da história da filosofia, né? A parte 3, para quem se interessar, é toda dedicada aos afetos, uma descrição dos afetos e tal. E o Spinoza fala que você tem duas grandes famílias de afeto. A família que descende do afeto primordial da alegria e a família que descende do afeto primordial da tristeza. E nós sentimos alegria e todos os afetos correlatos quando nós realizamos uma potência. Nós somos constituídos por potências, então quando nós realizamos uma potência, sentimos alegria. Nós temos a potência de dançar. Quando a gente dança, a gente fica alegre, a gente realizou uma potência. Nós temos a potência de pensar. Quando a gente pensa, a gente está alegre, etc e tal. E a tristeza acontece quando, por qualquer razão, nós estamos impedidos de realizarmos nossa potência. Então, sei lá, ciúme, por exemplo. O que você sente quando você tem ciúme? Você está capturado imaginariamente ali, você não consegue pensar em outra coisa. Então você está triste, você está sem potência. Todos os afetos da tristeza, o medo inclusive, tem a ver com a falta de potência. Entendi. O meu afeto da família triste principal, que me acompanha todos os dias... É a ansiedade. É a ansiedade. Por isso que você está dormindo mal, cara? Por isso que eu estou dormindo mal.